presente trabalho aborda as discussões acerca do marco temporal indígena, que é uma interpretação jurídica na qual define que os povos originários só teriam direito sobre as terras ocupadas na data da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Tal interpretação gera grandes discussões e conflito entre os ruralistas e os povos indígenas, que consideram essa discussão como um verdadeiro genocídio institucionalizado. Ailton Krenak, filósofo indígena, em seu livro O Amanhã Não Está à Venda, destaca a importância da terra para o indígena, que é um organismo vivo que não deve ser explorado e respeitado, com cuidado por todos. As discussões acerca do marco temporal têm proporcionado grandes crises institucionais. Em 20 de outubro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou um trecho da Constituição Federal em que definia o marco temporal para a demarcação de terras. As terras indígenas ocupam 13% do território brasileiro e são as categorias fundiárias com as menores taxas de desmatamento, se comparado com as áreas privadas. Segundo o IPAM, a estimativa é que, caso aprovado, o marco temporal entre 23 bilhões de hectares a 55 milhões de hectares de áreas nativas serão desmatadas, resultando na emissão de 7,6 a 18,7 bilhões de toneladas de gás carbônicos, equivalente a 5 e 14 anos de emissões do Brasil, ou 90 a 200 anos de emissões de processos industriais, respectivamente. O deputado Zé Trovão, PL, afirma que a intenção é buscar segurança jurídica, estabilidade das atividades produtivas nas áreas rurais e dar tranquilidade nos campos. Por outro lado, Priscila Terena, assessora jurídica do Conselho do Povo Terena, citou ao portal da Câmara dos Deputados em 2023 que 156 terras, 8 etnias e mais de 80 mil indígenas seriam impactados em caso de aprovação desses textos. A representação indígena é reduzida. Apenas 5 indígenas ocupam cadeiras no Legislativo Federal Brasileiro, enquanto no Senado nenhum indígena foi eleito, o que de certa forma dificulta para o marco temporal seja reprovado por falta de representação política. O marco temporal indígena é entendido nesta pesquisa como um projeto carregado de injustiças e totalmente construído para o favorecimento dos grandes proprietários rurais brasileiros que possuem grande representação política. Durante o período colonial, o Brasil testemunhou uma exploração intensiva dos seus vastos recursos naturais e uso extensivo do trabalho escravo. Essa exploração não apenas resultou em danos ambientais duradouros, mas também estabeleceu um sistema hierárquico e uma concentração significativa de terras. Para romper esse ciclo de exploração e desigualdade, é crucial reconhecer e enfrentar ativamente esses vestígios do passado colonial, a exemplo da tese do marco temporal, buscando estratégias eficazes que promovam a sociedade mais justa, equitativa e inclusiva para todos os brasileiros. O marco temporal é uma interpretação política repleta de injustiças que perdura desde o passado colonial. O marco temporal facilita a tomada das terras indígenas pelos grandes ruralistas e é, nesta pesquisa, entendido como um genocídio institucionalizado. A ocupação de territórios tradicionais, o que resulta no desrespeito à população originária e na destruição da biodiversidade. O marco temporal fica evidente como um projeto injusto que apenas favorece grandes proprietários rurais e facilita invasões de terra historicamente ocupadas pelos povos indígenas. Retirar do indígena o seu direito à terra é uma das formas de apagá-lo da sociedade, algo que pode ser relacionado à noção de necropolítica de Mbembe. As culturas originárias são frequentemente marginalizadas, suprimidas e apagadas, e projetos como o marco temporal intensificam a dominação sobre aqueles que foram as principais vítimas de um processo de colonização. Reconhecer e abordar acerca desse legado colonial é essencial para promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.